Seja muito bem-vindo aos nossos estudos bíblicos. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios e estamos na lição de número 5. A lição de número 5 fala sobre um novo povo de Deus. Nós somos o novo povo de Deus. O texto de Efésios, capítulo 2, versículos de 11 a 22, nos diz assim: Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pelas mãos dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e eram estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribados as paredes da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia nas ordenâncias para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é o principal pedra de esquina, da qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, na qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Introdução. A história bíblica apresenta o povo de Israel como a semente abençoada e frutífera, que multiplicada sobre a terra representaria o reino de Deus. Da semente de Abraão, Deus suscitou um novo povo especial, exclusivo e separado de todas as pessoas, para ser o seu povo e o seu representante entre as nações. Prevalece na história bíblica as promessas de Deus para com Israel, mas a revelação bíblica, já predita no Antigo Testamento, mostra que Deus resolveu criar um novo povo, diferente dentre todos os povos, e esse povo é a Igreja. Unidos judeus e gentios. Os versículos 11 e 12 apresentam as características das condições dos gentios no passado. Sem o conserto. Versículo 11. Paulo começa lembrando o passado com as palavras noutro tempo, o que indica o estado espiritual anterior dos gentios. O apóstolo apela à memória dos gentios crentes para a sua condição anterior à nova vida. Gentios na carne tem um sentido metafórico. Uma vez que os gentios não tinham a obrigação da circuncisão que os judeus tinham já anterior à lei, a circuncisão tinha um sentido moral e religioso que tornava os judeus diferentes dos demais povos do mundo. Gênesis 17, 9 a 14. A palavra gentil também tinha um sentido pejorativo, racial e religioso para os judeus. Significava ser idólatra, adorador de deuses mortos. Por isso, ser uma pessoa gentil na carne era não pertencer à exclusividade do povo de Deus. Sem o sinal de exclusividade, a incircuncisão física era também um sinal, uma marca distinguia os judeus daqueles que eram chamados de incircuncisão. O apóstolo Paulo reforça o sentido da expressão gentios na carne, quando diz que eles são chamados incircuncisos. Os judeus empregavam o termo incircuncisão em tom depreciativo. Eles criam que os gentios, pelo fato de não serem judeus e nem terem feito a circuncisão, estavam fora das bênçãos, sem direito a nada diante de Deus. O extremismo dos judeus era tal que tratava os gentios de cães, chamavam eles de cães. Mas Paulo, pela revelação divina, entendeu que a circuncisão feita na carne se torna vã
para receber-se a graça de Deus e mostra-lhes que a verdadeira circuncisão não é feita pelas mãos humanas, mas pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, a circuncisão não é mais aquele corte na carne que era feito pelas mãos dos homens, mas a obra através de Cristo que foi feita na cruz por cada um de nós. Sem Cristo, os gentios não tinham qualquer afinidade com o Messias dos judeus. Paulo sabia que os judeus cristãos ainda não tinham uma completa compreensão da nova posição e privilégios em Cristo, dos gentios que eram salvos. Entretanto, Paulo desfez essa ideia de exclusivismos dos judeus sobre os direitos espirituais das bênçãos de salvação. Ou seja, os judeus se achavam os donos, os únicos portadores dos direitos espirituais e das bênçãos de salvação. Cristo, uma vez aceito como Senhor e Salvador, ele torna-se direito de todos igualmente, ou seja, Jesus dá o direito a todos nós de, igualmente como judeus, ter os direitos, as bênçãos espirituais e a salvação. Esse é o elo da reconciliação entre Deus e todos os homens, tanto gentios e judeus. Colossenses 1, 19 a 23. Ou seja, não há mais nação. Qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo que reconhecer que Jesus é o caminho, é o Senhor e Salvador, passa a ter os direitos à salvação e às bênçãos celestiais de nosso Deus. Sem direito à comunidade de Israel. Versículo 12. Essa comunidade é o resultado de um pacto entre Deus e o povo de Israel, de um governo teocrático, isto é, um governo direto de Deus através de homens que o serviriam como porta-vozes da divindade. Os gentios estavam fora desse pacto, que só os judeus podiam participar. Eram considerados estranhos ao concerto, porque os concertos eram exclusivos com o povo de Israel e desconheciam a promessa de um Salvador que um dia viria para mudar a sorte de Israel e instalar um novo reino. Romanos 9, verso 4. Sem esperança. Condenados, cegos e escravos, os gentios não podiam esperar nada. Por isso, eles não tinham esperança, como vemos em Romanos 2, 14 e 16. Sem Deus no mundo. A expressão sem Deus aparece no original, o grego, como atheoi, que dá a ideia de que eles não possuíam um conhecimento verdadeiro de Deus. Os gentios possuíam muitos objetos de culto, isto é, muitos deuses e senhores. 1 Coríntios 8, 4 a 6. Mas eles desconheciam o único e verdadeiro Deus. Viver sem Deus pode indicar uma forma de ateísmo. Mesmo que os homens neguem a existência de Deus e outros vivam entregues aos ímpetos do pecado, a Bíblia declara que há um certo grau de conhecimento de Deus em todo homem. Romanos 1,19. Inevitavelmente, todo ser humano tem uma certa intuição da realidade de Deus dentro de si. O espírito humano é dotado da capacidade de sentir o sobrenatural. Os gentios viviam sem Deus porque não o conheciam. Mas quando Jesus Cristo o fez conhecido por seu evangelho, eles o aceitaram e o receberam, e têm o mesmo privilégio dos judeus. Ambos os povos estão no mesmo nível de direitos e privilégios diante de Deus. Unidade no corpo de Cristo. Antes estávamos longe, agora chegamos perto. Versículo 13. É o paralelo entre a velha vida e a nova vida. Antes, sem Cristo, agora estamos em Cristo. Longe e perto. Antes, separados na carne, agora unidos no Espírito. Versículo 18. Esse contraste foi possível graças à obra expiatória de Cristo na cruz. Isto é, pelo sangue de Cristo, as barreiras foram quebradas. Antes sem reconciliação, agora temos a paz com Deus. Em Colossenses 1:20 aprendemos que a paz vem através do sangue de Jesus Cristo. Porque Cristo, através de sua morte, reconciliou todas as coisas consigo mesmo, nos céus e na terra. Não tínhamos paz com Deus,
mas Cristo uniu o homem a Deus e propiciando-nos essa paz reconciliadora, ou seja, nos deu a oportunidade de experimentar essa paz que nos reconcilia com Deus. Então, através dessa paz, ele desfez as inimizades. Quem era inimigo? O homem e Deus, porque o homem tinha pecado, estava longe da santidade e da presença do Senhor. Antes éramos dois povos, agora somos um só. Versículo 15. O sentido da palavra homem neste versículo não é individual, mas genérico. A unidade espiritual de dois homens, judeus e gentios, isto é, dois povos, foi feita por Cristo em si mesmo. Agora, todos os que são salvos em Cristo formam apenas um só corpo, o corpo vivo de Cristo, que é a igreja. Por isso, não pode haver mais diferença nem privilégios, mas todos somos um em Cristo Jesus. Antes não tínhamos acesso ao Pai, agora em Cristo isso é possível. Nossos pecados eram a barreira de acesso ao Pai, mas Jesus expiou os nossos pecados e abriu a porta à comunhão com o nosso Pai. Esse glorioso acesso tem a garantia da obra expiatória de Cristo, e é o Espírito Santo quem o possibilita ao Pai. O Espírito Santo dá testemunho dentro de cada crente perante o Pai e Jesus Cristo. Vemos aqui a Trindade Santíssima em ação, na realização da salvação no ser humano, trazendo a unidade espiritual entre os povos como uma de suas bênçãos. Todos temos bênçãos e privilégios comuns no corpo de Cristo. Unidade na construção do edifício de Deus. O futuro é termo inevitável na vida de cada ser humano. É algo do qual ninguém pode fugir e precisa estar preparado para ele. Se o homem não tivesse pecado no Éden, não haveria preocupação com o futuro. Mas, nos versículos 20 e 22, a Bíblia emprega a tipologia da família para ilustrar a relação do povo salvo com Deus e a tipologia de uma construção para ilustrar a participação individual de cada crente na edificação do reino de Deus. Nesses versículos, ele ilustra a construção de um edifício, no qual os crentes são as pedras vivas e Cristo é a pedra angular, ou seja, a pedra que dá sustento a esses edifícios. O fundamento dos apóstolos e dos profetas. Versículo 20. Os profetas do Antigo Testamento profetizaram sobre Cristo e a sua igreja, e os profetas do Novo Testamento confirmaram as antigas profecias. Por isso, os apóstolos e os profetas representam a essência e o cumprimento de tudo quanto Jesus ensinou. Portanto, eles se constituem com Cristo, o fundamento desse edifício espiritual que ainda está em construção. E nós, hoje, a igreja, pedras vivas, somos edificados sobre o fundamento. Toda a palavra de Deus revela a construção desse edifício espiritual que é a igreja do Senhor. O lugar de cada crente no edifício de Deus. Versículo 21 e 22. Se somos pedras vivas, lapidadas pelo Espírito Santo, nos ajustamos perfeitamente nesse edifício. Somos colocados nele como pedras umas sobre as outras, e isto indica uma obra progressiva e contínua. Somos ajustados pelo Espírito Santo para a sua morada. Isto é, somos o templo do Espírito no mundo. Concluindo a nossa lição, Deus nos uniu em Cristo para formar um novo povo. Qual é esse povo? A igreja. Todos nós, os crentes, somos um povo especial e hoje representamos e cuidamos dos interesses de Deus nesse mundo. A missão de Deus continua sendo feita através do seu povo. E o povo de Deus quem é? Todas as pessoas que reconhecem que Jesus Cristo é Senhor e Salvador. Questionário para nossa reflexão. Que povo Deus escolheu e separou para ser o seu representante entre as nações? Quais as características da condição dos gentios no passado? Quem efetuou a unidade espiritual entre os judeus e gentios? Por que Paulo fala
que somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E qual o lugar de cada crente no edifício de Deus? Espero que tenha gostado dessas lições. Leia a carta aos Efésios. Não esqueça de ler os textos bíblicos que aparecem no vídeo para ter uma maior compreensão da Bíblia. E tenha bons estudos e que Jesus te abençoe.